Muito bom dia, queridos. Eu devo dizer que estou ainda na metade de um tratamento nas cordas vocais e eu fui liberado pela fono para fazer um teste um pouco mais difícil. Vou pregar hoje de manhã e vou pregar hoje à noite e continuar o tratamento. Agradeço muito as orações de todos e estou muito feliz que já alcancei essa recuperação ao ponto de poder estar aqui com vocês. Hoje eu tenho o privilégio de falar sobre um dos assuntos prediletos para mim, sobre igreja. O outro assunto é profecia, mas isso eu vou falar em janeiro. Hoje é sobre igreja. Durante esse mês, Pastor Eduardo, Pastor Alexandre e eu vamos abordar princípios bíblicos da igreja que têm a ver com o nosso futuro. Então, eu queria fazer um esclarecimento bem honesto e vocês vão compreender isso. Nós não estamos querendo adaptar o que está na Bíblia aos nossos planos. Nós temos um plano do Novo Amanhã, temos um projeto, temos algumas ideias, ainda estamos discutindo muitas coisas, mas são os nossos projetos, os nossos planos. O que nós queremos é abrir a Bíblia para adaptar os nossos planos aos princípios do que a Bíblia diz. Isso é o que eu vou fazer hoje, o pastor Alexandre domingo que vem e o pastor Eduardo no outro domingo. Então, nós queremos aprender com o que a Bíblia diz. Vamos estudar a Bíblia. O nosso projeto é que tem que se adaptar aos princípios bíblicos e vocês vão ver como isso é muito importante na abordagem que eu quero fazer hoje. Essa série está sendo chamada de Comissionados e ela tem uma frase que eu gostei muito: nosso futuro, nossa missão. O que significa isso? É que nós estamos preparando uma igreja para o futuro. Nós não estamos apenas olhando para o passado para lembrar do que foi bom. Isso é muito bom, isso é muito agradável. Não estamos apenas chamando a atenção da igreja para a gente tratar das situações que nós temos no nosso presente. Não, nós precisamos preparar a igreja para os próximos 10, 20, 30 anos. Nós somos a geração que vai deixar os alicerces desses próximos 30 anos na igreja. Então, tem tudo a ver com o nosso futuro. E o que eu estou me propondo abordar hoje é uma coisa muito simples. Eu estou chamando esta mensagem de o que fazer com as pessoas que Deus nos dará. O que fazer com as pessoas que Deus nos dará? E eu quero começar com algumas afirmações muito básicas e que precisam estar no alicerce de todos os nossos projetos no que se refere à igreja. Primeiro, Jesus é quem edifica a igreja. A igreja de Jesus tem o DNA do crescimento. A igreja de Jesus é como qualquer coisa viva que a gente conhece. Ela cresce. Você planta um feijão, ele cresce. Você planta uma árvore, ela cresce. Você adota um cachorrinho pequenininho numa cria e ele vai crescer. É assim com toda a natureza. E assim é a igreja que Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. A missão da igreja é fazer discípulos em todas as nações até os confins do mundo. Nós estamos aqui. Esse terreno pertence a Osasco, o novo terreno pertence a Cotia. Nós temos a responsabilidade de alcançar o máximo de pessoas de Osasco. Nós temos a responsabilidade de alcançar o máximo possível das pessoas de Cotia. Nós temos a responsabilidade de alcançar o máximo da grande São Paulo.
nós temos a responsabilidade de ajudar na evangelização de todo o Brasil. Nós temos a responsabilidade de mandar missionários e evangelizar a todas as nações em todo o mundo, até os confins da terra. Nós não podemos nos conformar com o que nós temos e com o que nós somos. A nossa missão é universal. A nossa missão é o mundo todo. Isso tem tudo a ver com o projeto Novo Amanhã. Eu quero dar 2 exemplos bíblicos. O primeiro está em Atos capítulo 8, versículos 1 a 4. E diz o seguinte, Atos capítulo 8, versículos 1 a 4. E Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja em Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens devotos vieram e com grande tristeza sepultaram Estevão. Saulo, porém, procurava destruir a igreja. Ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus por onde quer que fossem. Alguns detalhes a respeito desse texto. E o mais importante deles é que só os discípulos foram expulsos de Jerusalém. Todos os discípulos foram expulsos. Os apóstolos ficaram retidos em Jerusalém. Eles não puderam ir juntos. Eles não foram. Por quê? Porque na teoria dos perseguidores, que se deixassem o povo disperso sem os líderes, eles simplesmente acabariam. Essa grande onda de seguir o nazareno chamado Jesus estava com os seus dias contados. Ledo engano. Porque o texto diz que aqueles que foram dispersos anunciavam as boas novas a respeito de Jesus por onde quer que fossem. Então é o povo que ganha gente para Cristo. Não são os apóstolos, não são os pastores. Nós não temos nenhum dos nossos pastores aqui como um grande evangelista de multidões. Nós pregamos o evangelho, até fazemos apelo para as pessoas aceitarem a Cristo. Mas quem mais evangeliza nessa igreja são vocês. Quem convida as pessoas, quem fala de Jesus para as pessoas, quem traz pessoas para conhecer a igreja, são vocês. Essa igreja tem o DNA de crescer por si só. Alguém aqui se lembra, nesses últimos 20 anos, eu estou aqui há quase 15, de que a gente tenha feito uma campanha de evangelização? Essa igreja não fez. Como é que ela cresceu? Ela cresceu desse jeito. Discípulos ganhando discípulos, discípulos fazendo discípulos, discípulos alcançando pessoas. E qual é o nosso futuro? O nosso futuro é crescer, porque vocês vão ganhar pessoas para Cristo. Essa igreja vai se multiplicar. Todos os discípulos que foram expulsos de Jerusalém se dedicaram a fazer novos discípulos, cumprindo a missão que Jesus lhes tinha dado em Atos capítulo 1, versículo 8. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria
e nos lugares mais distantes da terra. Isso é atualíssimo para nós. É exatamente isso que Jesus espera que a gente faça até o dia de hoje. Lembramos que foram aqueles discípulos comuns que cumpriram uma missão. Não foram os apóstolos, não foram os líderes. Foi a igreja. A narrativa do capítulo 9, versículo 31, é o outro exemplo que eu queria dar. Diz assim: a igreja tinha paz em toda a Judeia, Galileia, Samaria, e ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor, e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número. Olhem para essa tela, vamos olhar isso. Olha que maravilha isso que está escrito aí. A igreja vivia em paz e unidade. Nós precisamos abraçar tudo que nós fazemos como uma só pessoa. Nós precisamos ter um objetivo só. Nós somos um corpo, nós somos uma comunidade, nós somos uma família. E nós queremos ir juntos para o futuro que Deus tem preparado para nós. A outra coisa interessante é que Judeia, Galileia e Samaria e até os confins do mundo. A nossa missão começa aqui. Nós viemos aqui, quando esse terreno foi comprado, tinha gente que dizia assim: vocês vão para o meio do mato, não tem ninguém lá. Vocês acham que vai ter alguém que vai atrás de vocês? Nós achamos. E as pessoas vieram, vocês estão aqui. Por quê? Porque Deus trouxe pessoas. E Deus ainda tem muitas pessoas para trazer para cá. Gente, prestem bem atenção nisso. Nós chegamos aqui nesta igreja, aqui neste lugar, nesse espaço, só mato. Nós tínhamos um pedacinho dessa tenda, não sei quem lembra, só tinha um pouco da lona, o restante era tudo aberto. Fizemos o primeiro culto aqui na granja. Primeiro culto. Nós tínhamos mais de 2.000 pessoas no primeiro culto. No nosso primeiro culto aqui no meio do mato, nós já éramos a maior igreja da Granja Viana e de Cotia. Então nós temos uma responsabilidade. Nós não chegamos aqui à toa. Nós não chegamos aqui apenas para ter um lugar bonito, olhar para esse mato, olhar para esse gramado, olhar por essa tenda por dentro e por fora. Por fora é só plástico, por dentro é tão aconchegante aqui para a gente. Não é por isso que nós viemos para cá. Nós viemos para cá com uma missão, comissionados. Nós viemos para cá para cumprir um papel. Nós temos uma tarefa, a tarefa é ganhar Cotia para Cristo, ganhar a Granja para Cristo, ganhar Osasco para Cristo. Desculpa que eu me empolguei. Mas é para se empolgar mesmo, não é? Amém. Essa igreja, lá do capítulo 9, versículo 31, ela estava fortalecida na fé, estava debaixo do temor do Senhor, ela estava encorajada pelo Espírito Santo e ela crescia em número de pessoas todos os dias. Crescia. E eles precisavam achar soluções para esse crescimento. E agora então eu quero fazer a aplicação principal e convidar vocês para olharem para isso. Eu procurei uma história bíblica no Evangelho que pudesse ser aplicada para a nossa situação. E eu fui até Lucas capítulo 9, versículos 11 e 12. Acompanhe essa leitura e as considerações que nós vamos fazer. As multidões descobriram seu paradeiro e o seguiram Jesus. Ele as recebeu, ensinou-lhes a respeito do reino de Deus e curou os que estavam enfermos. No fim da tarde,
os 12 se aproximaram e disseram para Jesus: mande as multidões aos povoados e campos vizinhos, para que encontrem comida e abrigo para passar a noite, pois estamos num lugar muito isolado. Muito obrigado, querido. A situação era: cerca de 10.000 pessoas, talvez 12.000 pessoas, contando com mulheres e crianças, estavam seguindo Jesus. A tarde estava terminando, logo iria começar a escurecer. E os discípulos chegaram para Jesus e disseram para Jesus: nós estamos com um problema. Como atender toda essa gente? Esse texto bíblico apresenta 4 soluções erradas. 4 soluções erradas que nós não podemos incorrer em qualquer projeto para o nosso futuro. A primeira delas, uma condição errada, é mandar o povo embora. Olha o que está escrito em Lucas 9:12. No fim da tarde, os 12 se aproximaram e disseram a Jesus: mande as multidões aos povoados e campos vizinhos, para que encontrem comida e abrigo para passar a noite, pois estamos num lugar isolado. Meus queridos, a nossa igreja tem como propósito ser uma igreja amigável, acolhedora. Quando você chega, tem uma equipe de recepção. Lá fora na rua já tem uma equipe de estacionamento querendo ajudar. Nós queremos fazer tudo para que você se sinta bem, sejam bem recebidos. Então, como assim mandar o povo embora? Nós estamos mandando o povo embora. E eu quero dizer para vocês como. Sabe como nós estamos mandando o povo embora? Quando o povo chega aqui e não tem lugar, por exemplo, no culto das 11. E eles ficam em pé. Eles vêm uma vez, vêm 2 vezes, depois não vêm mais. Sabem como nós mandamos o povo embora? Quando a pessoa vem com um carro conhecer a igreja a primeira vez, e ela vem desde ali da Raposo, da esquina, está tudo cheio de carro. Ela vem aqui, não tem nenhum lugar para estacionar. Ela vai, o estacionamento está cheio. E ela vai lá em direção ao Gramado, o condomínio. E até dentro do condomínio tem gente que estaciona o carro. A pessoa não consegue estacionar o seu carro. Sabe o que ela faz? Ela dá a volta na rua e vai embora. E não vem mais. Sabem como nós mandamos o povo embora? Quando pais chegam com as suas crianças, vamos dizer, um casal de filhos pequenos, vão lá para o Ministério Infantil. E vai na classe de uma menina que é menorzinha, e a classe dela está cheia. Não tem mais lugar, a mãe olha aquilo ali, puxa vida, como é que eu vou deixar minha criança aqui? Aí vai para a classe do menino, e a classe do menino não cabe mais gente. E está um calor danado lá dentro. E as professoras não sabem o que fazer, o que nós vamos fazer? E as pessoas vão embora. Falta de espaço manda as pessoas embora. Isso é um fato, gente. É uma realidade. Como que nós podemos crescer se nós não temos espaço para receber as pessoas? Nós precisamos fazer como a Bíblia diz no Velho Testamento, estender os limites das nossas tendas. Exatamente essa é a expressão do Velho Testamento. Nós mandamos embora quando a gente não considera as dificuldades que as pessoas têm de participar da nossa programação. Quando nós não podemos atender às necessidades das pessoas. Quando existe desconforto e dificuldade para as pessoas chegarem até aqui. Por não querer mais gente. Está bom assim como nós estamos. Nós chegamos um pouquinho mais cedo, nós achamos lugar e nós estamos acostumados. Para nós está bom. Para que nós vamos nos incomodar? O que os discípulos sugeriram para Jesus foi a mesma coisa. Jesus manda esse povo embora.
eles que vão para qualquer lugar para comprar pão, para dormir, para fazer o que eles quiserem. Mas vamos nos livrar desse povo. Manda o povo embora. Naturalmente, não era isso que Jesus queria. A segunda solução errada é procurar resolver as coisas por nós mesmos. Procurar soluções em si mesmos. Foi o que acabou acontecendo com os discípulos. Jesus disse para eles, para testá-los: providenciem vocês mesmos alimento para eles. Gente, como isso? Providenciar alimento para 10, 12 mil pessoas? Como? Jesus nos coloca em xeque. Quando nós pensamos num auditório de 3, 4, 5 mil pessoas, pensamos em 2 cultos com um auditório de 5 mil, 3 cultos, em alcançar 10 mil pessoas, 15 mil pessoas, nós nos assustamos. Nós nos acovardamos, na verdade. É como Pedro caminhando sobre as águas, de repente ele olha para as ondas e as ondas parecem muito maiores. Mas ele esquece que Jesus está do lado. Foi Jesus que mandou ele andar. Ele não precisava ter medo das ondas. Ele teve medo e afundou. E se nós tivermos medo, nós vamos afundar também. Deus está nos dando um grande desafio. Mas nós não podemos resolver isso por nós mesmos. Nós não temos condições. Quando Jesus coloca essa multidão aqui ao nosso redor, diante de nós, nós nos assustamos. E Jesus fez isso para que os discípulos aprendessem que eles não podiam resolver o problema. Terceira solução errada: comprem pão para o povo. Essa é a solução financeira. Vamos juntar todo o nosso dinheiro. Vamos pedir para a gente ajudar, para empresários, para empresas, patrocínio. Vamos fazer tudo. Não está nada de errado de fazer isso. Mas nós não podemos achar que o nosso vil metal vai construir o reino de Deus. O dinheiro é um instrumento nas mãos de Deus. Nós podemos juntar todo o nosso dinheiro e nós não vamos conseguir fazer tudo o que precisamos fazer. E Jesus está nos dando um teste para saber disso. E nos assusta isso, porque nós gostamos de confiar no dinheiro. Quando a gente tem dinheiro, a gente se sente poderoso. A gente acha que pode fazer tudo com o dinheiro. Mas Jesus está mostrando que não pode. Eu quero fazer um cálculo para vocês. Se 12 mil pessoas comprassem um pãozinho apenas, eles iam gastar dinheiro nosso mais de 30 mil reais só para comprar aquele pão. Sem nada, seco. Os discípulos não tinham esse dinheiro. Eles disseram para Jesus: como é que nós vamos fazer isso? E Jesus queria que eles soubessem que eles não podiam fazer. A quarta solução errada está lá em João capítulo 6, versículos 8 a 9. Então um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que adianta isso para tanta gente? Tem uma figura de um pãozinho desse. Esse pão, naturalmente, que naquela época era um pão árabe. Esses pães que parecem rapidez, parece uma panquequinha. É um pão simplesinho. Talvez equivalente a um pãozinho nosso. O menino tinha 5 desses pãezinhos e 2 peixinhos. Os peixes eles usavam como alimento, inclusive em viagens ou coisa assim, era um peixe defumado,
que não estragava mais porque já tinha sido defumado. Era um peixinho pequeno como uma sardinha. Então, 2 sardinhas e 5 pãezinhos árabes, daqueles pequenos, tamanho de uma panqueca. Talvez seja tudo que nós tenhamos. 2 peixinhos e 5 pães. Sabe o que acontece com isso? Só dá para alimentar uma criança, talvez o pai e a mãe dela, se estivessem juntos. Só, e ainda era pouco. Os nossos recursos físicos, pessoais, emocionais, o nosso recurso de fé também é desse tamanhozinho. Nós não conseguimos com a nossa força resolver o problema. Resumindo, as nossas soluções são mandar o povo embora. A gente fica mais acomodado com isso, mais confortável. Nós estamos aqui. Quem não conseguir chegar vai embora, tudo bem, mas nós chegamos, nós estamos aqui, está tudo bom com a gente. Então a gente deixa o povo embora. Procurar soluções por nós mesmos, com criatividade, com esforço. Alimentar o povo comprando coisa com o nosso próprio recurso, como se dinheiro resolvesse tudo, não resolve. E usar os nossos limites. Os nossos 5 pães e 2 peixes estão apenas alimentando a nossa necessidade. Não alcança mais ninguém. Não cabe mais ninguém. Seria bom se não viesse mais ninguém. Para nós dá, para mais gente não. Todas essas soluções foram absolutamente erradas e não resolveriam o desafio que Jesus estava propondo para os discípulos. Eu quero ler como a história segue. Então Jesus lhes ordenou que fizessem todos se assentar em grupos sobre a grama verde. E eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Agora olha o que os discípulos tiveram que fazer. 10, 12, 15 mil pessoas. Ordenar para 12 mil pessoas, 15 mil pessoas que se sentem na grama. E não apenas se sentem na grama, mas que eles sentariam em grupos de 100 e de 50. Organizar, planejar, executar a ordem de Jesus. Esse é o nosso papel. Nós não podemos fazer nada por nós mesmos, mas nós podemos obedecer às ordens de Jesus, à indicação de Jesus, à direção de Jesus. E tomando 5 pães e 2 peixes, Jesus ergueu os olhos no céu, abençoou os pães e os partiu. Em seguida entregou-os aos discípulos, para que eles servissem à multidão. E também repartiu os 2 peixes para todos. E olhem, queridos irmãos, e todos comeram, e todos ficaram satisfeitos. Em seguida, Jesus ordenou que eles recolhessem em 12 cestos os pedaços de pão e peixe que haviam sobrado, para que nada se perdesse, sem desperdício. Mesmo quando Jesus faz o milagre, Jesus nos deu aquele terreno sem um tostão nosso. Um tostão. Ninguém aqui pode dizer que deu um fio de cabelo para comprar aquele terreno. Ninguém pode dizer. Nenhum centavo. Ele nos deu tudo. E o que nós temos que fazer? Ser bons mordomos, para que nada se desperdice. Fazer aquilo que é a principal coisa que Jesus quer que a gente faça.
O número dos que comeram os pães foram 5.000 homens, apenas contando os homens, fora mulheres e crianças. O que nós podemos fazer? Primeiro, reconhecer que não podemos fazer nada. Essa é a primeira coisa que nós podemos fazer. Que pela nossa própria força nós não vamos resolver o desafio do futuro que está diante de nós. Colocar nas mãos de Jesus o pouco que temos. Pães e peixes. Colocar nas mãos dele e dizer: Senhor, está aqui, ó, tudo que temos. Terceiro lugar, acatar as orientações de Jesus. Ele vai dizer como que ele quer que organize, como que a coisa seja feita. Obedecer Jesus em tudo e observar o milagre que Jesus vai fazer. Ajudar no processo é a nossa parte principal, e administrar os recursos até o fim, com zelo e fidelidade, para que nada se perca. Meus queridos, Jesus foi quem nos disse: eu edificarei a minha igreja. E o desafio que nós temos diante de nós é ajudar Jesus com qualquer coisa que Ele quiser, para que isso se confirme. Ele continua edificando a sua igreja. É o que Ele quer fazer aqui em Cotia, em Osasco, em São Paulo, no Brasil e até os confins da terra. E é o que Ele quer fazer com essa igreja chamada Igreja Batista Memorial de São Paulo. Que tal? Você quer se envolver com esse futuro? Você quer continuar presenciando esse milagre que Jesus vai fazer? Você quer ver maravilhas no dia de amanhã? Como diz lá no Velho Testamento: santificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilhas em teu meio, em vosso meio. Eu quero dar uma última palavra. Daqui 4 meses eu completo 70 anos. Eu não tenho planos para passar muito dos 80. Aliás, a Bíblia nem recomenda tanto, porque ela diz que tem bastante problema depois dos 80. Eu já tenho problema agora, imagina depois. Mas tudo bem, vamos dizer que até 80. Eu não vou ver muito desse amanhã, gente. Eu não vou ver. Mas eu sou testemunha viva do que Deus tem feito nesta igreja, em todo o período que eu tenho acompanhado, e por saber de testemunhas oculares que ainda estão aqui no nosso meio, do que Deus tem feito nesta igreja desde o primeiro dia da sua existência. O Jesus que começou fazendo milagres e multiplicando pães, lá no centro da cidade de São Paulo, quer continuar fazendo isso aqui na Vila 21. Eu não quero perder 1 minuto da minha vida sem ter esperança, sem ter fé, sem estar envolvido de todo o meu coração, com a minha força e com os meus recursos, para que esse futuro chegue para os filhos de vocês, para os netos de vocês e para as milhares de pessoas que Deus ainda quer alcançar. Aqui neste lugar, através desta igreja. Vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante de Ti, com o pouco que somos, com o pouco que temos, com o pouco que sabemos.
com o propósito de sermos instrumentos nas tuas mãos para que esse futuro se concretize, alcançando muita gente com o teu evangelho, com a tua palavra, com o ministério, com a comunhão aqui neste lugar. Senhor, o Senhor é poderoso para fazer mais do que nós estamos até imaginando. Por isso nos rendemos a Ti e nos comprometemos com o que o Senhor vai fazer, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém e amém. Que Deus abençoe.